Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Thor, um jogo sobre futebol do mestre Reiner Knizia de 1995, em homenagem à Copa do Mundo que está para começar e sendo o último jogo da quinta temporada do canal. No jogo, basicamente, temos aí um time contra outro time jogando uma partida de futebol ao longo de 2 tempos. Muito simples, mecânica bem prática, um jogo rápido, um jogo que é básico, vamos dizer assim, que as pessoas vão dizer, podia jogar com baralho, etc., mas é de uma simplicidade, de uma elegância que, enfim, muitas não vão gostar por causa do tema. No jogo, cada jogador possui 13 cartas numeradas de 1 a 13. As cartas de 1 a 9 são chamadas de amadores, são jogadores amadores de futebol. A de 10 a 12 são jogadores profissionais. E o 13, a maior carta do baralho, é o craque. No duelo entre os jogadores, basicamente os jogadores revelam carta ao mesmo tempo e uma disputa entre amadores, o maior número vence. Se der empate, nada acontece. Se for um amador com um profissional, o profissional vence. No duelo entre os profissionais, o maior número vence. Se os profissionais estiverem duelando com o craque ganha, né? Porque ele é o superior. Porém, o craque só ganha dos profissionais. O craque perde para todos os amadores, inclusive o número 1. Então, é um jogo que você precisa ter uma certa malícia, ter certa praticidade no olhar do que você vai fazer, né? Todos os jogadores controlam suas 13 cartas, né? Aqui eu estou embaralhando apenas para não ficar uma coisa muito óbvia. Aqui o outro baralho, na outra cor oposta, que eu sei que não dá para ver, mas na live de amanhã vamos falar um pouco mais. Aqui um campo de futebol singelo, dividido apenas no gol, né? Gol nas extremidades, numa grande área, né? E numa intermediária aí, que é a parte do meio campo. O jogo começa com a bola no centro do campo. E são 2 tempos. O primeiro tempo acaba quando os jogadores jogam suas 13 cartas. Os jogadores retornam as cartas para suas mãos, a bola volta para o meio campo, começamos um segundo tempo e que vença o melhor, o mais estratégico dos jogadores, né? Então, basicamente, aqui jogou o número 1, aqui jogou o número 2. Então a bola iria nessa direção aqui, certo? Depois, número 1 e número 12. Né? Então a bola volta, agora não volta mais para o centro, ela passa direto para outra área. Aqui, número 11 e número 5, a bola se aproxima do gol. E por último, número 10 e número 6, gol no time azul. Simples assim, né? Esse é o jogo. As cartas ficam fechadas, né? Depois que o jogador joga, ele não pode remodelar isso aqui, não pode olhar esse baralho. Então é um jogo que também privilegia a memória, né? A memória das cartas que o outro jogador jogou e que você jogou. Embora é um jogo de festa, então você pode fazer um campeonatinho aí entre os amigos, né? Nessa época de Copa do Mundo, se você for reunir para assistir o jogo, um jogo desse aqui você vai divertir aí no esquenta, né? Fazer um campeonato entre as pessoas. Um jogo rápido, um jogo que em 10 minutos acabou, quem ganhou, ganhou, né? Se você for uma pessoa muito com apelo, que pense demais, talvez demore aí 15 minutos, 20 no máximo, mas acabou. Jogo simples, prático, muito elegante, obviamente muito rápido, muito básico, e que muita gente vai franzir a cara pelo tema futebol, que é justamente o nosso Algo a Mais. Nosso Algo a Mais fala sobre futebol, a Copa do Mundo está chegando, a Copa do Mundo é o evento máximo, já fiz aqui 2 episódios, 2 vídeos a respeito da Copa do Mundo, vou fazer uma pausa no canal para assistir a Copa do Mundo, né? Muito mais para criticar do que qualquer outra coisa, mas o futebol tem sua origem, vamos dizer assim, misteriosa, né? Então tem gente que fala que foi na China, tem gente que fala que foi na Grécia, com inúmeras documentações diferentes, né? Então na China chutavam os crânios dos adversários, né? Na parte do México também tinha alguma coisa assim, que você pegava os crânios dos inimigos, né? E fazia um jogo, mas o jogo, como existe hoje, ele teve suas regras catalogadas em 1863, né, em Londres. E aí você tem a criação da FIFA e, consequentemente, a partir daí, várias federações de futebol de seus países criando suas ligas. A Inglaterra, como inventora do futebol, é a maior difusora, é quem mais difundiu o futebol no mundo, porque tinha uma marinha potente que levou. Então, se você pegar
a origem do futebol em diversos países, você vai ver que foram marinheiros ingleses que trouxeram a bola e começaram a jogar, geralmente em camadas mais populares, né? Futebol na Inglaterra e aqui no Brasil também já foi de pessoas nobres, pessoas da elite, mas o básico é uma bola feita de papelão, uma bola feita de meia, uma bola feita de saco plástico, mas uma bola e pessoas jogando, tentando fazer o gol, marcar o gol. Um jogo simples que é muito popular, popular no mundo inteiro. A FIFA tem mais afiliados do que a ONU, ou seja, existem mais países que são reconhecidos pela FIFA do que pela ONU. Então é um jogo muito popular e que eu sempre trabalhei isso aqui no canal. Para mim é o grande jogo de tabuleiro. O técnico, quando arma a sua equipe e coloca o craque, coloca o meio-campo, é uma análise de tabuleiro, é um jogo estratégico, né? Onde, obviamente, os meeples seriam aí os jogadores, né? O esquema tático, o gramado seria uma variação, as torcidas. Tem um outro episódio aqui no canal também do jogo Camisa 12 que fala das torcidas ao longo do mundo e suas influências, né? E tudo isso começando em 1930, a primeira Copa do Mundo, e aí estamos hoje aí, 2026, mais uma Copa do Mundo e que vença o melhor, né? Enfim. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 22 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais de futebol e um pouco mais desse jogo. Reiner Knizia, o cara que tem mais de 600 jogos, em 95 criou essa belezinha aqui, um jogo prático. Futebol na Alemanha é um negócio que é levado a sério também. Não sei se o senhor Knizia gosta de jogar ou aprecia o esporte bretão, mas, de qualquer maneira, esse é um simpático jogo sobre esse tema que emociona o mundo e vai parar o mundo aí pela Copa do Mundo. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!